Então, como a gente viu, a complexidade do resgate é o que mais dificulta essa operação e um erro pode ser fatal. A repórter Rosana Cerqueira está em São Paulo, no Corpo de Bombeiros. Ela conversa com o coronel Jefferson Melo, que é especialista em resgate em águas escuras e cavernas. Rosana fala ao vivo com a gente. Muito bom dia, Rosana. Bom dia, Raquel. Bom dia a todos. O coronel está aqui ao meu lado. Raquel, ele acompanhou atentamente aí essa nossa reportagem sobre essas alternativas ao resgate. E já vou perguntar para o coronel Melo essa possibilidade de manter as crianças lá com oxigênio, com alimentação por meses, até que tudo, que as águas possam baixar. É factível do trabalho que o senhor realiza, dessa vivência que o senhor tem em cavernas? É possível, coronel? Bom dia. Bom dia. Possível mas é uma situação bem complicada, porque quando você tem uma pessoa, um grupo, na situação que eles se encontram, você tem que ter toda uma estrutura de apoio do lado de fora. Então, manter a questão da alimentação, da estrutura de iluminação para eles, uma estrutura para que lá nada aconteça, porque se algum deles passar mal dentro da caverna, ele vai ter que ser atendido lá dentro da caverna. Existe uma outra questão muito importante, que é a adaptação do corpo humano. Então eles vão estar lá dentro por muito tempo, e querendo ou não, o corpo ele começa a sofrer ele tem algumas alterações, principalmente a visão. Existem algumas pessoas que já permaneceram na caverna por meses, uma questão de querer bater recorde, essas coisas, e todas elas saíram com a visão já com problema. A partir dali começaram a ter que utilizar óculos. Então, com certeza, se eles permanecerem por lá durante esse longo período, eles vão sair de lá com algum problema. Esse resgate sempre é difícil, um resgate em cavernas, o senhor me relatava, o senhor que faz vários treinamentos, inclusive nessa área aqui para o Corpo de Bombeiros. Agora, esse tem uma situação bastante diferenciada, inédita, especial, complica tudo mais do que já se viu em resgate de cavernas? Sim, é bem difícil, porque não tem previsão. Eles entraram na caverna andando, depois houve uma inundação. Ou seja, por onde eles entraram, eles não vão poder sair. Não tem outro acesso. Pelo que foi falado, o outro acesso seria através de uma perfuração longa, que demoraria muito tempo, e também eles já concluíram que é bem difícil e quase não é possível. Provavelmente eles vão sair por onde eles entraram. Ou eles vão esperar o nível da água baixar, ou vão sair mergulhando. O mergulho em si já é uma atividade complicada. O mergulho em caverna é um dos esportes, uma das atividades mais perigosas que nós temos na atualidade. E o trecho é longo e com águas barrentas, águas escuras. Ou seja, pegar uma pessoa que não tem conhecimento nenhum de mergulho, treiná-la lá naquele ambiente inóspito para fazer um mergulho de 4 a 5 horas, é uma situação muito complicada. Quem estiver lá na tomada de decisão, no posto de comando, vai ter que pensar bem antes de fazer isso, porque qualquer falha, qualquer pânico do paciente, da vítima nesse trajeto vai ser fatal. Só para a gente ter uma ideia, viu, Raquel, do trabalho do coronel Melo, existe uma região de cavernas aqui no Vale do Ribeira, região sul do estado de São Paulo. São mais de 400 cavernas ali naquela região, né, coronel? E eles fazem treinamento naquelas cavernas. E são cavernas restritas. Os turistas podem entrar no máximo ali o quê? Em 7, 8 cavernas. Essa restrição existe justamente para não acontecer esse tipo de coisa, né, coronel? Isso, aqui a região é muito rica em cavernas, são mais ou menos 450 cavernas. Dessas 450, são mapeadas mais ou menos umas 250. E para os turistas, são abertas aí em média 8 ou 10 cavernas. Só que eles não podem adentrar na caverna sem controle. Lá tem os núcleos, então todo turista ele tem que passar pelo núcleo, ele tem que contratar um monitor ambiental, que é um guia que conhece a caverna. Esse guia ele tem limitação de quantidade de pessoas que vai com ele. Essa limitação varia de acordo com a caverna, mas é uma média aí de 6 a 8 pessoas com cada guia. Eles vão poder entrar somente no que nós chamamos de trecho turístico. O trecho turístico é aproximadamente 10% de cada caverna, e somente no trecho que é mais seguro, porque mesmo no trecho turístico pode ter locais perigosos. Então esse trecho turístico ele é mapeado e ele só pode adentrar onde é seguro. Tudo muito controlado, com horário de entrada e horário de saída. Então, dificilmente aconteceria o que aconteceu lá na Tailândia, aqui na região do Petar.
Coronel, muito obrigada aí pelas suas informações. Vamos aí, claro, todos aqui na torcida para que tudo dê certo na Tailândia. E a recomendação até aqui dos bombeiros, viu, Raquel? Não entre em caverna sem um guia especializado, treinado. É perigoso. Temos aqui cavernas em São Paulo e em outras regiões do país. Todo cuidado, né, Coronel? Muito obrigada e obrigado ao senhor. E bom dia, Raquel. Bom dia, obrigada, Rosana, pelas informações. A gente continua falando sobre esse assunto agora com o especialista em gerenciamento de risco, Gustavo Cunha Mello, que está aqui comigo. Tudo bem, Gustavo? Tudo bom, Raquel? Bom dia. O coronel falando sobre essa questão dos riscos, né, os cuidados que tem que ter, são várias alternativas que estão sendo estudadas agora para o resgate desses meninos, só que ainda tem a previsão de chuva. Então, qualquer que seja a alternativa, há riscos, né? Queria que você falasse para a gente quais são os riscos dessas diversas possibilidades que existem. Não é um resgate simples, quer dizer, eles estão na segunda parte. A primeira parte foi identificar o problema, agora na segunda parte eles estão planejando, né? Está na parte de... Eles já fizeram o diagnóstico, já repararam que esses meninos estão Você tem são 5 horas de mergulho para voltar, quer dizer, tem aonde eles estão localizados, qual é a saúde deles. Eles já estão na parte de planejamento. Perfurar tem o problema da dificuldade não só da distância do tempo, como de desabar a própria caverna sobre os meninos. Quer dizer, é uma solução que seria alternativa, mas que não está, parece que está sendo descartada. Esses meninos, eles têm, a outra hipótese seria dragar a água do canal por onde eles passaram para poder tirá-los andando, ainda que baixe o nível para eles possam caminhar. O problema desse é o risco meteorológico, quer dizer, um fator aleatório que não tem controle do ser humano, que é a quantidade de estar na época das monções lá, quer dizer, muita chuva. Se você inundar essa caverna toda de novo, você elimina todo o trabalho que está sendo feito. E como o coronel do Corpo de Bombeiros falou, está perfeito. Você pegar meninos já de 13 a 16 anos, alguns não sabem nem nadar, nunca mergulharam, colocá-los para mergulhar por 5 horas em caverna, se você pegar mergulho, já é uma coisa arriscada em alto mar ou até numa piscina, numa área controlada. Na caverna, ele é o pior cenário possível. Tanto que é o último nível de quem faz curso de mergulho, é mergulho em caverna, O último nível, é o ápice do risco numa coisa que já é arriscada, que é o mergulho. Então, e colocar meninos amadores, que mal sabem nadar, para fazer 5 horas de mergulho em caverna, é o cúmulo do risco. Quer dizer, você levou o risco ao extremo. Então, tem que ser uma coisa extremamente pensada. E o fator aleatório aí é a chuva. Uma coisa que você não pode controlar. Então, você tem que estar tentando bombear água, uma corrida contra a chuva, a janela de tempo na equipe de gerenciamento de risco desse planejamento. Provavelmente tem psicólogos que estão trabalhando a cabeça desses meninos. Essa questão também é fundamental, né? Eles já não sabem mergulhar, devem estar com medo, Exatamente. Ansiosos, e tem toda essa questão de se vai dar certo. Né? Psicológico, estão mal alimentados, estão longe dos pais, estão num ambiente inóspito, etc. Então tem um psicólogo, tem obviamente os médicos que estão trabalhando a saúde desses meninos para que eles ganhem forças, tenham nutrição, energia suficiente para poder enfrentar as 5 horas de mergulho. Você vai ter toda a logística e os engenheiros trabalhando tanto na dragagem quanto os mergulhadores profissionais. Agora, ontem, um desses mergulhadores faleceu. Quer dizer, para um mergulhador profissional, a gente tem que saber quais foram as condições dessa morte, mas para mostrar que o negócio é tão arriscado que até um profissional não resistiu e veio a falecer, infelizmente. Então, tem toda essa equipe trabalhando. E nesta equipe também deve ter um meteorologista, que vai dizer, olha, temos uma janela de tempo. Qual é a janela de tempo que a gente tem para trabalhar? Se eu vou arriscar tirar esses meninos o mais rápido possível, se eu vou esperar mais tempo, se da próxima chuva até uma segunda chuva eu terei quantos dias e por aí vai. Qual seria a opção mais viável nesse momento? Claro que tem as características próprias da região, né? A gente não está lá para saber, mas o que, na sua avaliação como especialista em gerenciamento de risco, funcionaria melhor para que eles saíssem com vida? É difícil emitir juízo de valor não tendo todas as variáveis que estão ali naquele cenário, mas eu não estou encontrando outra opção, não tem outra saída. Eles vão ter que sair por onde entraram, então, e tem que ser mergulhando. Se eles conseguissem dragar a água com uma velocidade maior,
eu tentaria isso primeiro, que é o que eles estão tentando, e conseguir tirar esses meninos com o mínimo de mergulho possível, que eles pudessem caminhar uma grande parte dessas 5 horas de retorno, seria o ideal. E, obviamente, isso já deve ter sendo feito, distribuir ao longo do trajeto, de aproximadamente 1 quilômetro, as garrafas de oxigênio, de ar, né, para esse pessoal do mergulho ter opções ao longo do caminho. E colocar pelo menos 2 mergulhadores profissionais ao lado de cada criança. Para que venha trazendo essa criança e que venha aos poucos, né, que não tragam todos de uma vez. Obviamente, começando pelos mais saudáveis e mais preparados. Então, é o que eles estão fazendo e não vejo outro cenário. Agora, se for necessário que espere passar o período de chuvas, eles dizem que até 4 meses pode demorar esse resgate. E aí, nesse período, né, existem outras variáveis que devem ser analisadas aí. Inclusive, a gente fica se perguntando a questão do oxigênio, porque eles estão num bolsão, né, dentro da caverna. O resto está inundado, quer dizer, também tem que ter essa passagem de ar aí para eles, uma renovação do ar ali dentro. Como é que é possível? Essa é a pior situação, porque a passagem de ar é a mais fácil, porque eles já estão colocando dutos para levar o ar para dentro da caverna, né? Com oxigênio, tem que ter... Na verdade, é ar que tem uma composição de 80% de oxigênio, 20% de outros gases. Aliás, ao contrário, 20% de oxigênio com o restante de outros gases que estão na atmosfera. Muito bem. Estão levando o ar para dentro da caverna para que eles possam respirar. Isso é tranquilo. O problema é você colocar qualquer ser humano num lugar inóspito, úmido, longe do sol, sem a claridade, isso vai afetar, tem um monte de implicações na saúde desses meninos. Até porque eles devem estar sentados ou isolados numa área, né? Quer dizer, também precisariam de mobilidade nas pernas, agilidade, força muscular para fazer esse nado de volta, né? Você vai ter problemas médicos nesses meninos, tanto nos músculos, nos olhos, na própria alimentação, no descanso, enfim, uma série deles. E principalmente psicológico. Para você resgatar. Quer dizer, o ideal era resgatar o quanto antes.